esse novo campo, né, enfim, é um campo recente, chamado de ecohermenêutica, ou hermenêutica ambiental, ou ainda se fala em ecologia interpretativa. Né? Então, eu venho me dedicando a isso. Né? É uma questão que perpassa uma série de elementos, tanto do pensamento do Gadamer, quanto de elementos próprios do pensamento hermenêutico. Né? A gente sabe que não, a gente não pode se esquivar do modelo hermenêutico de filosofar, né? Quer dizer, seja a relação com o texto, seja a relação com as coisas de modo geral, né? E eu venho mapeando, né? É, como que, no primeiro momento, como que esses filósofos lidam com o problema, né? E mais do que isso, que tipo de contribuição é oferecida pela filosofia hermenêutica que seja alternativa ao modo como se pensa hoje o problema ambiental na filosofia. Né? E isso tem sido um grande desafio, né? Porque nós sabemos que, tal como a gente encontra, né, a formulação da questão ambiental atualmente, né, ainda se encontra muito ligada a um discurso científico, né, quer dizer, é um pouco a recepção. Né, às vezes eu fico pensando que tem muito a ver com aquela provocação que é feita ao Dilthey, né, quer dizer, de buscar elementos do âmbito das ciências naturais e ciências, enfim, que dão das ciências duras para as humanidades, né, e de alguma maneira tentar entender o que significa falarmos em humanidades ambientais, né? Por exemplo, uma área que tem sido bastante estudada no México, na Espanha, na Argentina, né? Que entendem a questão ambiental, né, a partir da ideia de humanidades. Né? E aí entra, por exemplo, o debate sobre o antropoceno, né? Que é um conceito que vem lá das ciências duras, e as ciências humanas ressignificam esse conceito, né? E aí a gente encontra o trabalho, enfim, do Bruno Latour, né, da Débora Danovski, do Eduardo Viveiro de Castro, né? Enfim, esse não é o caminho que eu vou tomar aqui. Né? A minha ideia é um pouco falar para vocês, né, melhor, apresentar para vocês, compartilhar alguns elementos que são dessa tradição fenomenológico-hermenêutica, né, e que, de alguma maneira, estão aí para que a gente possa, né, também contribuir para esse debate ambiental. Né. Nós sabemos que é um debate que gera, né, inclusive eu tô na graduação, eu estou com o seminário de meio ambiente, né, e gera muitas paixões, né, por parte dos alunos, né, por parte enfim, das pessoas que lidam com os ativistas, né, com aqueles que, enfim, com o governo, né, como a gente tem passado aí, né, basta a gente olhar o jornal, que a questão ambiental está muito em voga, né, assim também, por exemplo, na igreja, né, na teologia ou nas teologias, né, eu acho que quem não leu ainda Laudato Si tem que ler, mesmo que não acredite em nada, né, que é um texto que, mesmo que não acredite em Deus, né, é um texto que tem tudo a ver com o nosso tempo, né, e aí também a centralidade do problema ambiental. Né. Então, eu acho que a hermenêutica ela tem uma contribuição muito importante a ser dada, né, enfim, aquilo que eu estou fazendo com Gadamer, né? Eu espero que outras pessoas também façam com Ricoeur, né, com Derrida, com Russell, né? Já que esse movimento já encontra alguns pensadores fora do Brasil, especialmente, né? Mas que a gente também possa dar essa contribuição, né, pensando as questões do Brasil, né? Pensando questões que estão aí ao nosso redor e que muitas vezes a universidade se esquiva, né, não se interessa, às vezes fica muito, enfim, muito cerceada pelos seus muros, né? Então eu acho que essa própria experiência que a gente está tendo aqui agora, né? Sei lá, um colega que é de Santa Maria, por exemplo, se a gente estivesse fazendo presencialmente, talvez a gente tivesse um limite aí, né? E da gente melhor, aproveitar esses momentos também para pensarmos, né, para pensarmos as questões que nos interessam e, de alguma maneira, enfim, fazer da filosofia um discurso que possa contribuir para os debates, né, no momento onde
né? Eu acredito que as pessoas têm se esquivado muito do debate, né? O debate virou uma outra coisa, né? O diálogo, né? Enfim, vocês são hermeneutas, né? Sabem que não há hermenêutica se não há diálogo, né? E diálogo pressupõe o quê? Pressupõe escuta, né? Pressupõe, enfim, como Gadamer diz, pressupõe a possibilidade do outro ter razão, né? Então me parece, enfim, uma postura muito desafiante, né? E muito urgente para o tipo de filosofia que se faz hoje, né? Esse livro, chamado The Embers and Stars, é talvez uma obra divisora de águas nessa questão ambiental, né? Dentro da fenomenologia hermenêutica e desconstrução, né? Pensando aqui, né, a fenomenologia, a hermenêutica como um desenvolvimento da fenomenologia, a desconstrução como um desenvolvimento da fenomenologia, né? Quer dizer, pensando a fenomenologia aí como uma grande área, né? Se a gente quiser pensar assim. Obviamente, né, vocês sabem que a hermenêutica ela não se limita ao seu caráter filosófico, né? Mas pensando basicamente em Heidegger, Gadamer, pensando basicamente em Heidegger, e mais especialmente em Gadamer e Ricoeur, né, apesar de eu não falar aprofundadamente do Ricoeur, mas vocês podem falar, os estudiosos, né, a gente encontra aí um livro que, de alguma maneira, traz os elementos básicos dessa nova forma de pensar o meio ambiente, né? Buscando, então, entender a natureza como mais um nome para o problema ambiental, né? E esse filósofo, Erazim Korach, é o cara que vai fazer isso, né? Ele faleceu ano passado, inclusive, em 2020. Ele foi aluno do Patoska, né? Foi aluno do Heidegger, fugiu lá da Alemanha Oriental, não, enfim, do leste europeu, fugiu do comunismo do leste europeu, onde ele, enfim, a família imigrou para os Estados Unidos e ele desenvolve toda a sua carreira acadêmica nos Estados Unidos, né? E esse livro, especialmente, The Embers and Stars, é o livro que traz uma primeira formulação do problema ecológico na fenomenologia, né? E eu digo também na hermenêutica, porque ele está lidando ali com Russell e com Heidegger, basicamente, né? O Heidegger como também um autor hermeneuta, né? Enfim, mas isso tem um debate aí, eu não vou entrar nesse debate. É interessante notar, eu acho que é um ponto importante, que esse texto ele é um texto de estudos da religião, tá? A chamada ecohermenêutica, ela não surge na filosofia, né? Ou a ecofenomenologia e a ecohermenêutica, elas não vêm da filosofia, elas vêm da teologia e da ciência da religião, né? E é interessante pensar isso, que todo esse movimento que a gente vê hoje, por parte da teologia e ciência da religião, de pensar uma nova ecologia, também encontra base, né, nesse debate que foi feito lá nos anos 80. O Erazim Korach é o cara que participa desse debate, né? Esse livro ele traz uma série de elementos interessantes para a gente pensar a crise ecológica, né? E de alguma maneira ver na fenomenologia e na hermenêutica, né, um caminho importante para a gente pensar talvez um aspecto que muitas vezes não é questionado, né? E aí a gente tem que lembrar a própria postura da hermenêutica, né, e da hermenêutica filosófica, né, de olhar o seu trabalho, né, de olhar as suas pesquisas também como uma atitude, né? Tem um caráter prático aí, ético, né? De pensar não só uma formulação adequada da pergunta, mas de alguma maneira indicar que essa pergunta me leva a um agir, né? Mesmo que seja um agir muito aprofundado em teoria, né? Então, esse livro ele traz uma primeira formulação da chamada crise ecológica, né? Tenho aí uma citação que ele fala, né, justamente disso, né? E o nível que ele põe a chamada crise ecológica é justamente o ponto que o Gadamer vai desenvolver, enfim,
vamos encontrar alguns elementos no requer, né? Eu não sei, na pesquisa eu não cheguei ao requer, né? Mas, enfim, eu tenho conversado com alguns professores que estudam requer e eles têm me apontado uma série de textos do requer também que lidam com a questão ambiental. Isso é uma coisa que eu vou me dedicar ainda, né, em um segundo momento, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho que é importante a gente ver, né, conforme está aqui no slide, né, que o tipo de formulação que é feita pela fenomenologia e pela hermenêutica, né, não é acreditar que a crise ecológica seja apenas um problema do próprio ciclo da natureza, né? Mas é entender que essa crise tá localizada numa série de transformações que é feitas pelo ser humano, né? E, de alguma maneira, transformações muitas vezes irreversíveis, que tentam, né, lidar com a questão ambiental a partir de um pressuposto não só científico, mas também tecnológico, né? Eu vou usar aqui a frase dele, né? Dizer, a tese que ele chama de simples e básica. Ele diz o seguinte: o que estamos acostumados a chamar de crise ecológica não é produto de um conflito entre as necessidades humanas e as necessidades da natureza, mas de uma percepção falha de quais são as nossas verdadeiras necessidades. Trata-se de uma crise da nossa humanidade, em vez de uma crise da natureza ou da tecnologia. Tal crise, portanto, requer respostas não apenas tecnológicas, mas também humanísticas, né? Bom, quando ele coloca o problema da crise, quando ele insere a crise ecológica num âmbito mais amplo do que aquele que a gente está acostumado a olhar, né? Por exemplo, como um certo discurso de que é o desenvolvimento científico e tecnológico que gera, né, a crise ambiental, ele está dizendo, olha, não é simplesmente acusar a ciência ou acusar as engenharias ou acusar a tecnologia, mas é tentar entender que a tecnologia ela tem que ser inserida, né, ela tem que ser vista num âmbito mais amplo, né, que é o âmbito das coisas humanas, né. Mais do que isso, né, é tentar entender a crise ecológica como também um sintoma de um desequilíbrio gerado aí pelo pensamento contemporâneo, desculpa, gerado pelo momento contemporâneo, entre uma razão, né, um modelo de razão que se perpetua, né, talvez uma razão que vem da herança da modernidade, né, a gente poderia pensar, por exemplo, em termos de uma razão instrumental, em detrimento de uma outra postura de razão, né, onde se indica aí um âmbito mais amplo, né, ético, político, prático, né. Então é justamente esse desequilíbrio, né, e que o Erazim Corrêa chama de conflito, né, de alguma maneira traz, né, é uma maneira de a gente pensar a crise ambiental, né. E isso, num certo sentido, vai de encontro a uma certa crença que existe, né, e é uma crença talvez do senso comum, que acredita que a tecnologia vai nos salvar, né? Então, por exemplo, tem a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, né, já foi prometido a despoluição da Baía de Guanabara, né, a tecnologia para a despoluição, né? Bom, mas não basta despoluir, né? O Corrado estava dizendo, olha, não basta que a gente despolua a Baía de Guanabara, por exemplo, né? É necessário que a gente faça da Baía de Guanabara uma coisa diferente do que ela é, né? Que é o quê? Que é um depósito ou um lugar que a gente retira alimentos, né? Ou que a gente retira água, ou que a gente retira força, né? Ou seja, não é necessário apenas que a gente vá à tecnologia como uma forma de melhorar o ambiente no qual vivemos, mas que também a gente se relacione com ele de uma outra forma, né? Que a gente busque uma racionalidade, e aí entra a racionalidade hermenêutica, né? Que vai lidar com o problema de outra maneira e vai lidar com o resultado do problema ainda de outra, né? Diferente do modo como a razão científica ou a razão moderna
ou a razão instrumental lida, né? Que é aquilo que o Heidegger diz lá na, sobre a técnica, no texto sobre a técnica, né? Quer dizer, quando a gente olha o rio, né, a gente não olha como poeta, a gente olha o rio como fundo de reserva, por exemplo, né? E essa mudança do olhar significa, num certo sentido, né, uma mudança de uma certa racionalidade, né? E nesse sentido, eu acredito que tanto a fenomenologia quanto a hermenêutica, pensando a questão ambiental, de alguma maneira nos trazem, né, como um caminho essa reorientação do olhar, né, se a gente quiser utilizar essa palavra tão rica, né, do ponto de vista dessas tradições filosóficas, né, mas é uma reorientação de relação com as coisas, né, e de alguma maneira, né, isso indica um outro caminho, né, quer dizer, inclusive um caminho crítico ao modo como a questão ambiental, por exemplo, muitas vezes é trabalhada, né, quer dizer, por exemplo, a gente está acostumado a identificar problemas ambientais a partir de elementos científicos, né? Então vai lá o meteorologista, ou o geólogo, ou o cientista, o físico, o matemático, vai lá e prevê que aquele problema vai gerar tal dano, né? É como se essas orientações, fenomenologia hermenêutica, dissesse assim, olha, não basta que a ciência nos dê o seu diagnóstico, né, que é fundamental. É necessário que a gente supere o diagnóstico da ciência e lide com as coisas como assuntos que dizem respeito às nossas comunidades, que dizem respeito à relação com o outro, né? E todo aquele âmbito de relações, né, se a gente quiser usar o termo, né, que a própria hermenêutica alimenta, né? Quer dizer, a própria questão da alteridade, né? De olhar o ambiente como. Quer dizer, é uma pergunta que um filósofo faz, né? Será que Ricoeur nos ajudaria a reorientar a nossa alteridade para o ambiente, né? Quer dizer, enfim, isso é apenas a título da onde a gente está falando, né? Quer dizer, essa formulação que é feita, eu estou falando aqui em linhas gerais, né? A gente poderia falar no Erazim, poderia falar, eu vou falar no Gadamer ainda, né? Mas a gente pode ver que cada autor insere a questão na sua filosofia de uma maneira e ao inserir daquela maneira também nos oferece um itinerário, né? E foi isso que eu fiz com Gadamer, né? Então, para terminar essa partezinha do Erazim, né, tem uma fotinha dele. Eu acho que assim ele ressalta um elemento que, se a gente estuda a questão ambiental no Ricoeur ou no Gadamer ou no Derrida, a gente precisa de alguma maneira se ater a isso, né? Ele diz o seguinte, né? A noção de uma descontinuidade fundamental entre humanos e seu mundo natural, que deveria ter aparecido evidente, é em si um fenômeno curioso. Essa noção é primordialmente e radicalmente contra-intuitiva, né? Quer dizer, a ideia é que existe uma descontinuidade entre humanos e seu mundo natural, se a gente fosse pensar em termos husselianos, né, estaria no âmbito da atitude natural, né? Quer dizer, a gente não percebe essa descontinuidade, né? É uma descontinuidade que perpassa a nossa vida. Por isso, contra-intuitivo, né? Quer dizer, os seres humanos, notoriamente, vivem suas vidas em seus corpos, cujo ritmo é integrado ao ritmo da natureza, mas, de alguma maneira, há uma descontinuidade fundamental aí nessa relação entre nós, humanos, e o ambiente que está ao nosso redor, né? E a gente pode, enfim, exemplificar uma série de elementos que mostram uma descontinuidade que é fundamental, mas, por outro lado, nos parece contra-intuitiva, né? Quer dizer, eu acho que a gente poderia, por exemplo, comparar o modo como nós, pessoas que moramos na cidade, com todos os seus problemas, lidamos com o ambiente, né? Isso, por exemplo, no modo como você, né, sei lá, dorme, acorda, toma seu café,
se prepara, pega o carro, vai para o trabalho, né, sai do... Bom, o que está em jogo nisso tudo, né? Por exemplo, numa manhã, né, tem uma descontinuidade aí entre o humano e o ambiente que é muito mais evidente na vida contemporânea, na cidade, do que, por exemplo, na relação que o indígena, amanhã de um indígena, né, quando vai, faz o ritual X, né, vai lá para a lavoura, né, recolhe lá um alimento para subsistência e volta para casa, por exemplo. Estou dando um exemplo banal, né, mas enfim. Eu acho que é essa descontinuidade que a hermenêutica tem que de alguma maneira, se dedicar, né? Ou melhor, é essa descontinuidade que aparece na hermenêutica como um elemento importante para a gente entender, né, que a nossa relação com o mundo, né, e aí a relação com o mundo tem muitos sentidos, né, isso pensando basicamente no conceito de mundo circundante, por exemplo, né, no Russell tem um sentido, no Heidegger tem outro sentido, no Gadamer tem outro, né, mas de qualquer maneira a questão permanece, né, quer dizer, é necessário que a gente ao pensar a questão ambiental, não deixe de lado, né, esses dois elementos que, de alguma maneira, o Erazim Korhak ressalta, né, na sua obra. Quando a gente pensa no Gadamer especificamente, esses dois elementos que o Erazim Korhak traz estão presentes na formulação que o Gadamer faz da questão ambiental, né? Então, quando eu fiz a minha pesquisa, eu olhei a obra do Gadamer toda, tá? É bom lembrar que o Gadamer ele vive muito tempo, né? Ele morre com 102 anos. Não, ele morreu em 2002 e nasceu em 1900, né? E alguns artigos dele, que não estão nas obras completas, tratam da questão ambiental, né? Não tratam diretamente, mas fazem referência à questão, e foi isso que eu fui atrás, né? E esses artigos me reorientaram a leitura para a Verdade e Método, especialmente a terceira parte de Verdade e Método, onde aparece ali uma relação entre mundo e linguagem, e o Gadamer se refere a uma certa noção de ambiente, tá? O ambiente perpassado pela linguagem, né? Bom, eu então parti dos textos que ele lida com a questão ambiental, tentei ver a formulação que ele fez lá nesses 4 artigos, basicamente, né? E tentei, de alguma maneira, retomar a verdade e método a partir desses 4 artigos. Tá? E é um pouco o que eu vou apresentar para vocês aqui. Eu queria fazer referência a essa obra, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de ir a Inhotim. Inhotim é um parque que tem lá perto de Belo Horizonte, inclusive está quase fechando, né, por um monte de problemas, né, suspeitos, inclusive. Mas, enfim, eu tive lá uma vez e achei que essa obra, né, desse artista americano, Doug Atkin, né, o Sonic Pavilion, tem muito a ver com essa questão hermenêutica, tá? Vocês veem aí tipo uma redoma, né, de vidro no topo de uma elevação, né? Bom, aqui dentro é um espaço vazio com piso de taco, né, de madeira, em vidro, e você tem uma série de caixas de som vinculadas a microfones que estão mais ou menos 300, 400 metros para baixo da terra. E a ideia é ouvir o som da terra, né? E você fica lá tipo 15 minutos, você ouve muitas coisas, né? Bom, eu acho que essa obra tem tudo a ver com hermenêutica, né? Especialmente a hermenêutica do Gadamer, né? Primeiro porque o Gadamer, na sua filosofia, ele vê um caráter primordial não no texto, mas na obra de arte, né? E aí a gente já vê aí um contraponto com Ricoeur, por exemplo, né? Quer dizer, para o Gadamer, o modelo de relação com as coisas está na experiência da arte e não no texto, num primeiro momento, né? Quer dizer, a relação com o texto é uma relação que pressupõe a relação com a obra de arte, com a experiência da obra de arte. E essa obra, eu acho que é uma experiência que ilustra muito bem
não só a questão ambiental, né, já que se trata de ouvir os sons da terra, né, mas de uma certa interação, né, que a obra faz entre aquilo que é a obra, né, que o homem realiza enquanto obra, e o seu entorno, né, e a natureza do seu entorno, o meio ambiente do seu entorno. Então, se alguém tiver a oportunidade de ir lá, não deixa de ir nesse Sonic Pavilion, né, fica, enfim, no Parque Inhotim, em Belo Horizonte. Ou melhor, fica em. Na verdade, não é Belo Horizonte, é Brumadinho, né? Que, enfim, a gente vai voltar a Brumadinho. Bom, a gente tem tanto essa obra, né? Mas também a gente tem essa outra imagem, que é também da mesma região, né? Que é a tragédia ambiental que aconteceu lá com a barragem da Samarco, né, lá em Inhotim, né, perto de Inhotim, né, em Brumadinho, e a gente tem aí uma outra imagem, né, que não é uma obra de arte, obviamente, né, mas que indica aí uma imagem de grande degradação, né, de grande, para usar o termo do Erazim, né, de uma grande descontinuidade, né, entre o ritmo da natureza e o ritmo do homem, né, podemos dizer assim. Né. Então eu queria um pouco contrapor essas duas imagens que eu acho interessantes. Né. Bom, então, pensando basicamente na questão ambiental, né, o Gadamer, e isso é uma coisa que eu estou escrevendo, estou tentando entender melhor, né, ele, de alguma maneira, ele identifica essa questão do mundo circundante, né, e há um certo, eu consigo identificar, né, o mundo circundante com o ambiente, ou o meio ambiente, né, já que o meio ambiente não é só a natureza que está fora de nós, mas nós também estamos inseridos no meio ambiente, né, fundamentalmente. Né? Então, em Verdade e Método, tem uma sugestão nesse sentido, apesar de, naquela época, ele não estar falando do problema ambiental. Tá? Então, é uma citação do Gadamer que eu acho que ilumina muito aquilo que eu acredito ser a postura hermenêutica no lidar com o problema ambiental, né? Ou a inspiração hermenêutica para o problema ambiental. O Gadamer diz, né? Quer dizer, o mundo circundante é o milieu, o ambiente no qual vivemos, e sua importância consiste na influência sobre o nosso caráter e modo de vida. Ou seja, o mundo circundante aqui não é mais uma categoria, né, presente lá na ontologia fundamental, né? Quer dizer, ele entende de uma outra maneira, de uma maneira talvez mais representativa, né? Se a gente quiser usar esse termo. O homem não é independente do aspecto específico que o mundo lhe mostra. Assim, o conceito de mundo circundante é originalmente um conceito social, e aí, quando ele fala em social, de alguma maneira ele se refere ao elemento. Quando ele fala em social, né, em qualquer momento, ele está se referindo a essa ligação que a gente tem com os outros na comunidade, é o comum, né? Que busca expressar a dependência do indivíduo em relação ao mundo social. Em um sentido amplo, no entanto, esse conceito pode ser usado para compreender todas as condições das quais uma criatura viva depende. Né? Então, aí, em Verdade e Método, a gente já vê aí, na minha visão, né, eu já vejo enfim, uma tentativa, né, eu já vejo um apontar, mesmo que não seja consciente, né, para que a gente reformule a questão ambiental a partir desses termos, né, podemos dizer assim. Né? E também coloquei uma citação que é clássica, que identifica a filosofia do Gadamer, né? Que é a ideia da a hermenêutica é filosofia, enquanto filosofia é filosofia prática. Ou seja, fazer hermenêutica é algo muito próximo, né, daquilo que, por exemplo, se fala em ética e política. Né? Quer dizer, fazer hermenêutica é pensar com consequências práticas. Né? Quer dizer, a hermenêutica ela não é simplesmente, né, um procedimento teórico do gabinete, onde você vai lá e decifra textos, né? Mas é um posicionar-se no mundo. Né? E, de alguma maneira, isso tem efeitos práticos fundamentais, e mais do que isso, né, não só efeitos, mas é da constituição da hermenêutica seu caráter prático. Né? Então, bom, a partir disso, eu me refiro aqui a passagens, né, que
o Gadamer fala especificamente da crise ecológica. Né? Bom, Na Razão na Época da Ciência, né, que é um livro da década de 70, e eu até conversei uma vez num evento em Santa Catarina com o professor Jean Grondin, e ele me falou que tem ainda um outro livro, né, que eu ainda não achei, que influenciou o Gadamer na questão ambiental. Né? Então, o Grodin ele lembra que essa questão aparece na hermenêutica por um esforço do Gadamer de atualização dos grandes problemas que aparecem nos anos 70. Né? E aí, não só problemas éticos, mas também problemas políticos. Né? Então, em relação especialmente à crise enfim, dos regimes ditatoriais, enfim, o Gadamer está inserido aí nesse debate, né, que não está presente somente na Europa. Né? Bom, e aí o Gadamer diz, né, esta crise ecológica reside no fato de que um crescimento potencial da nossa economia e nossa técnica, se seguirmos o caminho no qual encontramos atualmente, provocará, em um tempo não muito distante, a impossibilidade de vida nesse planeta. Bom, isso o Gadamer fala lá nos anos 70 e ele não é o único a falar isso. Né? Bom, e ele diz ainda, e aí é o ponto que eu acho que ele se distancia dos outros autores. Né? Ele diz o seguinte: esta reflexão sobre o ambiente, que está agora limitada a aspectos parciais e reduzidos de nossa existência, e não se converteu ainda no modelo diretor de nossa experiência do mundo, mas o que já aqui se anuncia é, em todo caso, algo mais que um problema técnico. Bom, quando a gente pensa em problema técnico, obviamente o Gadamer está se referindo ao domínio da técnica moderna que, de alguma maneira, media a nossa relação com o mundo. Né? Nós somos, né, falando em linhas bem gerais, né, nós vivemos na Gestalt, né, lembrando Heidegger aqui. Né? Como que faz, né, para lidar com a Gestalt? Né? Bom, o problema ambiental também é um problema da ordem da Gestalt. Mas a solução para esse problema, o Gadamer diz, aí ele se aproxima e se afasta, né, do Erazim Korach. Né? Quer dizer, o Gadamer diz, olha, é um problema que tem aspectos técnicos, né, que é um problema que, de alguma maneira, está totalmente identificado com a Gestalt. Né? É só a gente lembrar, por exemplo, a própria história ambiental, ela diz isso, né? Todas a rapidez das transformações pós, né, dos 200 anos pós Revolução Industrial foram mais ágeis do que, né, sei lá, 1000 anos para trás da Revolução Industrial. Né? O Gadamer diz, olha, isso é um problema da nossa época, da configuração da nossa época, mas a saída desse problema passa por um outro horizonte. Né? Quer dizer, não é a técnica, não é a ciência, né, que vai resolver esse problema, porque é um problema que está para além da ciência e tecnologia. Né? É um problema que se dá na ordem da praxis. Né? A gente poderia, talvez, entender, né, é um problema que se dá na ordem, né, do que ele chama de praxis, e aí ele vai desenvolver o caminho dele, né? Mas se a gente lembra lá do autor anterior, né, é um problema que se dá na ordem dos assuntos humanos. Né? E aí, né, a gente tem aí novamente a possibilidade de repensar não só o modo como a modernidade chegou até nós, e aí o problema da representação, enfim, toda a crise que acontece na ciência, nas humanidades, mas também um novo horizonte, né, de que a questão ambiental pode nos orientar a um novo caminho. Né? E isso eu acredito que seja um elemento que o Gadamer aposta. Né? Ele aposta no caminho da praxis. Né? Bom, ainda na Razão na Época da Ciência, ele diz, assim como na superexcitada sequência de progresso de nossa civilização técnica, estamos cegos para os elementos estáveis e imutáveis da nossa convivência social, assim também com o despertar de uma consciência de solidariedade. Aí o tema da solidariedade aparece, né, como um tema prático relacionado à questão ambiental.
poderia surgir uma humanidade que lentamente começaria a entender, ou a se entender como humanidade, isto é, a entender que está reciprocamente vinculada, tanto no que diz respeito ao seu florescimento, quanto como a sua decadência, e que tem que solucionar o problema de sua vida sobre este planeta. Bom, o Gadamer aqui não está propondo um novo humanismo, simplesmente. Né? Ele conhece as consequências da crítica heideggeriana ao humanismo. Né? Ele está aqui, de uma maneira, tentando sugerir que não se trata simplesmente de um novo conceito de homem, mas se trata de uma nova relação com o ambiente, né? Que, de alguma maneira, a hermenêutica oferece um caminho. Né? Seja em qual autor for, a gente poderia pensar. Né? Quer dizer, o Gadamer oferece um caminho, o Ricoeur oferece outro caminho. Né? E é isso que está em jogo. Né? Quer dizer, e não, né, levando em conta aquela própria ideia lá do Heidegger, né, quando ele faz a crítica ao humanismo, que é de não pensar o homem como algo, né, como algo estável, não pressupor uma certa noção de homem, né? Mas é de alguma maneira a humanidade se entender como parte ou como relacionada ou como participante desse âmbito maior que a gente pode chamar aí de praxis, né? E que é onde se localiza o ambiente, né? O Gadamer ainda diz lá no texto, né, praxis, ele tenta definir, é comportar-se e atuar com solidariedade. A solidariedade, entretanto, é a condição decisiva e base de toda a razão social. Ou seja, para ele, a solidariedade é um certo comportamento daqueles que têm consciência de que há algo em comum que nos torna uma comunidade. Né? A questão ambiental é algo em comum, né, que a gente precisa enfrentar. Né? Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que a solidariedade, a praxis da solidariedade também se vincula ao problema ambiental. Né? E aí, né, obviamente, o Gadamer não desenvolve isso, mas a minha tentativa é tentar desenvolver essa relação como mais uma possibilidade de pensar a questão ambiental não apenas em termos do diagnóstico científico, que é fundamental, que é importante, que a gente não pode abrir mão, mas também da geração de novas solidariedades, né? De uma nova consciência de solidariedade, de uma nova forma. E que isso, a gente vê uma série de sinais disso, né? Na própria sociedade, né? Em comunidades alternativas, em agricultura familiar, e agroecologia. Né? Então, assim, a gente já pode citar sinais de uma nova solidariedade, né? Que leva em conta a questão ambiental. Mas o Gadamer está dizendo, é necessário que isso se mostre como um caminho, né, como parte do caminho para o enfrentamento da crise. Né? E não, bom, a gente pode discutir depois, né, que parece, né, e aí o que se manifesta, né, podemos dizer assim, né, é justamente o contrário, é uma negação da crise ambiental. Né? A Débora fala dos negacionismos. A gente pode abrir mão também desse debate sobre os negacionismos. Né? Mas o negacionismo ele faz sentido numa certa lógica de uma razão instrumental, de uma razão moderna que o Gadamer está criticando, né? Na sua obra, especialmente. Né? Bom, por último, num texto chamado Humanismo e Revolução Industrial, de 88, ele diz o seguinte, e aí é um momento que o Gadamer se refere especificamente dos danos irreversíveis. Né? Ele diz o seguinte, cito, atualmente as necessidades energéticas da humanidade estão sendo satisfeitas mediante a exploração irracional e cega das fontes de energia, do que em alemão se denomina Rabal. Bom, tem várias traduções, né? Superexploração, destruição, exploração excessiva. Assim eram chamados no passado os procedimentos que acarretavam as transformações irreversíveis. Por exemplo, o esgotamento das florestas e das lavouras. É conhecido o caráter limitado das reservas de carbono, petróleo e gás natural. Seu esgotamento é, em última instância, um procedimento irreversível. A longo prazo, somente energia nuclear e talvez energia solar
constituirão as únicas soluções, por mais perigosas que pareçam. Bom, aí mais um elemento, né, para pensar as novas solidariedades, né, que é o caráter irreversível da ação, né, humana ou da ação de uma racionalidade instrumental diante do próprio ambiente, né? Então, assim, eu acho isso interessante porque ele abre, inclusive, a possibilidade naquele momento, né, da gente pensar em outros âmbitos, né, em outras possibilidades da questão ambiental que não fosse apenas esse debate muitas vezes polarizado, né, de destruição, preservação, no máximo uma conservação. Aí a gente tem uma série de conceitos, né, como sustentabilidade, por exemplo, né, que tenta de alguma maneira, né, um meio termo. Bom, o Gadamer está dizendo isso, vem muito do pensamento do Heidegger, eu acho, né, que é essa fugir dessas dicotomias, né, enfim, de colocar em jogo essas dicotomias, né, que é, de alguma maneira, mostrar que a questão ambiental tem muitas camadas a serem pensadas e que a filosofia não pode abrir mão de pensá-la como a própria vocação da filosofia, né, que é fazer a pergunta fundamental, de não abrir mão, né, da pergunta honesta e fundamental, de não abrir mão da questão, né, e de entender a questão em seus diversos níveis, seja no nível científico, seja no nível teológico, né? Quem é que pensava hoje que a teologia ia pensar a questão ambiental no Brasil? Né? É uma coisa muito estranha para muita gente. Né? Porque é uma questão que diz respeito à ciência. A gente vê em certos discursos, não mais dos cientistas, ou os cientistas menos, mas dos engenheiros, por exemplo, né? Que estão o tempo todo lidando, por exemplo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro da produção, né? Que de alguma maneira ainda se sustenta, né, os discursos ainda se sustentam numa razão instrumental e que muitas vezes se busca o quê? Solução de problemas a partir de elementos que não podem se resolver, né, que não conseguem resolver. Né? Então, justamente pela incapacidade dessa formulação de razão, né? E daí a necessidade de uma reformulação. Bom, esse livro eu posso passar para o Vanderlei, não sei se alguém não tem, mas eu acho que o Vanderlei pode passar o PDF, é o livro que reúne o debate. Se chama Interpretando Natureza, ou Interpretar a Natureza, né, o campo emergente da hermenêutica ambiental, que foi organizado pelo Forrest Kligman, pelo Brian Trainor, pelo Martin Dretten e o Dave Utler. O Klingman, o Trainor e o Utler, eles são americanos. O Dretten é holandês. O Dretten, inclusive, é engenheiro. Ele trabalha com. Ele é doutor em filosofia e é engenheiro. E ele trabalha numa universidade de engenharia, tá? Engenharia ambiental. E é muito legal o trabalho dele, ele trabalha com vários autores. E esse livro é um livro básico, é um livro de 2000 e. Eu acho que é de 2008. Desculpa, 2018, 2019. É recente. Né? Bom, eu peguei algumas citações, né, que eu acho que para a gente ter uma ideia geral, né, o que eu falei do Gadamer é o início do meu trabalho, tá? Que é o que eu estou escrevendo agora e estou, né, enfim, eu posso compartilhar com vocês mais para frente e seria muito bom ouvir de vocês, assim, críticas e sugestões, né? Mas é o que eu estou tentando, né, escrever, né? Bom, esse livro, ele traz alguns elementos, algumas sugestões que eu acho importantes não só para o Gadamer, mas para qualquer autor, né, ou para qualquer pessoa que queira pensar hermenêutica, né, vinculada à questão ambiental, independente do autor. Né. Primeiro, ele diz na introdução que a hermenêutica filosófica oferece uma reflexão sobre a mediação humana do sentido dos ambientes e, simultaneamente, a hermenêutica auxilia na compreensão das implicações práticas de nossos encontros com o mundo, e aí é aquele aspecto, eu diria, simultâneo e dual, né? Aquele duplo movimento da hermenêutica no ambiente, né? Ou no problema ambiental. Né? Depois, a hermenêutica traz como questão encontrar os critérios válidos para a polissemia dentro da variedade de possibilidades,
essa afirmação do Mugerauer, que Robert Mugerauer é um geógrafo que trabalha com fenomenologia, americano, trabalha na Universidade de Washington, lá no estado de Washington. É muito bom o trabalho dele. E ele, de alguma maneira, ele diz, né, esses critérios válidos, e aí entra os critérios científicos, né, é, estão em jogo dentro de uma certa polissemia no discurso sobre o ambiente, né, e isso revela o elemento crítico inerente à hermenêutica, né? Nem todas as interpretações são válidas, mas há algo mais que apenas uma interpretação válida possível, né? Quer dizer, a interpretação é estruturalmente um projeto aberto, que nunca chega a uma conclusão final. Bom, isso é uma afirmação comum a todo mundo, né? Nosso encontro com o mundo é sempre já processado através de nossas interpretações do mesmo, né? Ainda, a hermenêutica ambiental é a extensão dos princípios de interpretação para ambientes de qualquer tipo, natural, construído, cultural. Então, a hermenêutica ambiental também está no horizonte da arquitetura e urbanismo, por exemplo. A hermenêutica ambiental é a interpretação dos encontros efetivos ou dos ou nos ambientes, e aí entra todo o debate sobre tragédias, por exemplo, né? Enfim, como as que aconteceram em Minas Gerais, né, que encontros efetivos dos ou nos ambientes não são apenas os bons encontros. Né? Bom, a hermenêutica ambiental refere-se a uma forma de escrita da natureza, porque aí entra, né, eu acho que o Riquet tem muito a contribuir nesse sentido, né? Quer dizer, porque a gente não, numa interpretação de um certo problema ambiental, de uma certa questão ambiental, a gente aí tem nessa interpretação a narratividade como um elemento fundamental, né? Então há uma narratividade na relação com a natureza que precisa ser descrita, precisa ser dita, né? Ainda, a hermenêutica ambiental fornece relatos de diversas abordagens de várias disciplinas para os ambientes, né? Ou seja, a filosofia, com seu caráter mais geral, né? Ela não pode ignorar os discursos, né? Agora, ela lida com os discursos como uma forma de dar conta daquele ambiente. Seja o discurso do geógrafo, seja o discurso do meteorologista, seja o discurso do historiador, do cara da literatura, enfim, do filósofo. Né? Eu lembro que eu fiz um curso na Fiocruz, quando eu estava lá no pós-doc, eu fiz um curso de uma semana na Fiocruz sobre a questão ambiental e saúde. Né? E eles chamaram profissionais de várias áreas para falar do mesmo tema. Então foi bem interessante porque você vê o mesmo problema, né, no discurso do professor de literatura, no discurso do historiador, no discurso do sociólogo, né, no discurso do físico, no discurso do cara da saúde, né, no discurso do filósofo. E isso tudo diz respeito a essa polissemia, né, que de alguma maneira também está direcionada à questão ambiental. Né. Por isso, né, pode ser genuinamente interdisciplinar. Todas essas frases é uma tentativa de caracterizar a área hermenêutica ambiental. Né? Bom, por último, talvez em seu sentido mais robusto, a hermenêutica ambiental é uma postura filosófica que compreende com a inevitabilidade do que Gadamer chamou consciência hermenêutica. Bom, o tema da consciência hermenêutica aí é problemática, né? Por exemplo, o Gadamer pensa uma coisa, o Riquet pensa outra, né? Mas a ideia de consciência no Riquet, né, eu acredito, né, o pouco que eu sei, né, eu acredito que tem muito a ver com essa questão ambiental também, né? Pensando, por exemplo, o texto Finitude e Culpabilidade, né? Bom, fala-nos sobre a nossa relação com os ambientes. Bom, eu queria apenas apresentar rapidamente três repercussões, né, no Bart Dretten, né, que é holandês, onde ele tenta pensar a partir da hermenêutica ambiental um ambientalismo hermenêutico, né, e aí ele tenta justificar a ideia de um ambientalismo hermenêutico. Aí ele diz: a hermenêutica filosófica baseia-se no pressuposto de que as pessoas constroem com suas próprias vidas em um contexto normativo mais amplo.
A hermenêutica ambiental foca nas questões ambientais, pois são importantes para as pessoas, já que os ambientes incorporam exatamente tal contexto. A natureza pode funcionar como um contexto narrativo, desculpa, normativo maior, a partir de sua própria dimensão narrativa. E ainda ele diz: nós humanos somos seres que buscamos sentido e o mundo que habitamos reflete esse aspecto. Vivemos em um mundo que sempre é e desde já interpretado. Os sentidos e interpretações do nosso mundo natural não são adicionados secundariamente como uma outra forma de realidade objetiva, mas antes como uma forma do próprio tecido do mundo que nos interessa. E, por último, uma hermenêutica ambiental deve reconhecer que as interpretações dos lugares onde vivemos, por sua vez, fornecem um contexto narrativo contínuo, em constante mudança, a partir do que podemos compreender sobre nós mesmos. Bom, e aí, justamente esse vínculo entre meio ambiente e praxis, né, para o Martin Dretten, fundamenta o que ele chama de ambientalismo hermenêutico, né? Quer dizer, não só de uma. Bom, um outro autor, que é o John Van Buren, que é um cara muito legal, assim, ele tem um trabalho muito profundo em relação ao pensamento do Heidegger, né? Ele é um professor da Universidade Fordham, né? Dos jesuítas de Nova York, e ele escreveu um texto, que é justamente esse artigo, Critical Environmental Hermeneutics, né? Esse texto é sobre florestas, tá? E ele propõe uma interpretação, né, ou melhor, critérios interpretativos para lidar com a conservação dos parques, os parques ambientais americanos, né? Inclusive, é um texto que é usado pelo governo. O governo fundamentou algumas leis ambientais em cima desse texto dele, né? Então, eu achei interessante falar dele rapidamente, né, porque é mais um exemplo não só da aplicação da hermenêutica, e ele lê muito Ricoeur, né, ele vai muito ao Paul Ricoeur, mas também de entender que a filosofia também é um discurso que faz parte dessa polissemia, né, defendida pelos autores, né, da hermenêutica ambiental, né. Ele diz o seguinte: deixe-me descrever rapidamente as características mais gerais da hermenêutica ambiental. Tal campo estuda principalmente o sentido do ambiente. É, portanto, diferente das ciências naturais, que são focadas primariamente nos aspectos biofísicos do meio ambiente. Esse senso do ambiente é tanto interpretativo quanto narrativo. Existem muitas interpretações diferentes para o sentido de, por exemplo, uma floresta. Ele se dedica, por exemplo, a pensar a questão do sentido da floresta, né? Esse texto é muito legal, se alguém quiser eu posso passar também, né? Ele continua. Como especificamente a hermenêutica ambiental estuda o sentido interpretativo e narrativo do ambiente? Temos, assim, três importantes tarefas, a saber, uma epistemologia ambiental, descrevendo e avaliando criticamente as diferentes visões do que o ambiente é, uma ética ambiental, no sentido narrativo, descrevendo e avaliando os valores que compõem o ambiente, e uma política ambiental, descrevendo e avaliando quem tem ou deve ter poder político no ambiente, né? Ele continua: esbocei critérios biofísicos, históricos, técnicos, ético-políticos. O critério biofísico poderia a interpretação se adequar a uma realidade biofísica de uma biorregião em questão, e o critério histórico poderia adequar de modo coerente as tradições individuais e compartilhadas relacionadas à epistemologia ambiental. O critério técnico ou pragmático funciona, é eficiente, produz o esperado no final. E o critério ético-político satisfaz fundamentalmente as normas ético-políticas relacionadas à ética e à política ambiental. Bom, eu acho que queria levantar aqui alguns casos, né? Como é o caso da barragem de Mariana, né? Então aqui nessa ilustração a gente vê a devastação que foi provocada, né? Pela barragem. Aí o Bento Rodrigues está no meio e a gente sabe, né, como que
é um caso negativo, né, um caso de destruição ambiental, que a gente poderia também dizer que repercute, né, de modo polissêmico, né, diante de todas as narrativas que estão em jogo aí, seja a narrativa do jornal, seja a narrativa do Ministério Público, seja a narrativa dos moradores, dos ex-moradores, da empresa, e, enfim, e da própria região, né, a gente poderia pensar, né, e aí a gente tem algumas imagens sobre o que aconteceu com aquele ambiente, né, voltando aí à descontinuidade, né, a ideia de continuidade que o Razin traz, e com sinais de descontinuidade entre o ritmo humano e o ritmo natural. Né? Mais uma imagem. E eu queria fazer referência justamente a essa polissemia, né? Onde você tem, por exemplo, o discurso do jornal, né, do Intercept, do site, que diz que tem uma narrativa, né, afirmando que a Vale sabia dos problemas, omitiu os riscos, blá blá, né? Mais ainda, né, a narrativa jornalística que dá conta desse problema, né? Enfim, mostrando esse problema a partir da própria tragédia ambiental. Né? E o segundo caso, né, é Brumadinho, a mesma coisa. Vocês percebam aí também o estrago que foi feito, né, o desastre e o crime ambiental que está aí. Né? A gente, obviamente, não abre mão de que isso se configura um crime. Né? E, enfim, essa ilustração também dá para a gente noção do problema, né? Da devastação. Aqui também, né? Aqui mais proximamente. Né? Como os dejetos se espalharam. Né? E algumas imagens do lugar. Bom, um terceiro caso, que é a questão, que é outra questão ambiental, que tem muito. Está muito presente na discussão, né? Como de um modo geral, que são os impactos na produção e uso de combustíveis fósseis. E aí, como exemplo, né, você tem o Intercept com discurso, a, a Folha de São Paulo com um discurso contrário, né? E aí, lembrando lá, né, nem todas as interpretações são corretas e são válidas, mas a gente tem aí um conflito de interpretações, né? E aí é necessário que o hermeneuta, de alguma maneira, pense também a questão, né? Justamente mostrando o vínculo da interpretação com o caso. Né? E aqui ainda tem a posição, por exemplo, do Vaticano em relação a combustíveis fósseis. Né? Então, fala-se, por exemplo, nessa passagem, que o Vaticano participou desse debate, né, sobre a questão da emissão. Né? Então, mais uma voz aí nessa polissemia. Por último, um caso, acho que esse é o último mesmo, que é um caso que a gente convive, né? Que é justamente a fronteira agrícola. E nós convivemos, né, enquanto Piauí, né, que é o Mapitoba. Né? Acho que todo mundo deve saber aqui, que está nesse grupo deve saber, mas para quem não sabe, Mapitoba é o nome de uma nova região de fronteira do agronegócio, no norte e nordeste. Né? Então, daí Mapitoba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E é justamente uma região onde a própria, o próprio desenvolvimento da agricultura tem devastado de modo definitivo, né, uma série de regiões, causando um impacto ambiental muito grande. Né? Mas que se justifica para muitas pessoas por causa do desenvolvimento, podemos dizer assim. Né? Então aí a gente tem discursos sobre a Mapitoba, né? E as próprias comunidades que estão lá, a transformação do ambiente. Né? Então a gente percebe a transformação geométrica do ambiente, né? Para lembrar lá da razão moderna. Né? A fronteira aqui, né, entre a soja e a floresta. Né? E por último, eu queria terminar lembrando um outro autor, que é o David Wood, né, que é um filósofo de Vanderbilt, um cara muito legal,
Está Vivo, onde ele defende a ideia de uma ética do lugar, tá? E não do território, né? Porque o lugar pressupõe o pertencimento àquele lugar, né? Obviamente, quando a gente fala pertencimento, a gente está falando da comunidade, né? Da comunidade que vive e habita naquele lugar. E o território, né, para esse autor, indica aí um critério avulso de delimitação do lugar, né? Segundo a interpretação dele, né? A defesa do lugar é a defesa do pertencer a um lugar, né? E que, na verdade, quando a gente pensa a questão ambiental, a gente está lidando, em última instância, para o David Wood, né, com uma questão de pertencimento, né? Ou não pertencimento, né? Aí o que está em jogo é isso, né? Uma frase dele: ter lugar é pertencer a algum lugar, pelo menos, né?